Hoje nós vamos ministrar a palavra que tem como tema o lugar seguro, a casa segura. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15 de Lucas, onde eu quero ler uma palavra, a palavra, capítulo 15, versículo 11 ao 16, Lucas, capítulo 15, de 11 a 16. Se você puder ficar de pé aí onde você está, fique, porque eu sei que você vai passar aí pelo menos mais uns 20 minutos sentados. Então, eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 16. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pois, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha que coisa forte. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, vamos para o 16, 17 agora, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Queridos, nós queremos ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, falando justamente a respeito da importância de um lugar seguro. Um lugar seguro como a casa do Pai. Diga, casa do Pai. Não existe um lugar mais seguro do que a casa do Pai. E quando eu falo sobre a casa do Pai, eu quero me referir justamente a Papai, ao Senhor, o nosso Deus, aquele que cuida de cada um de nós com os mínimos detalhes, aquele que é zeloso pelas nossas vidas, aquele que sempre prepara o melhor para os seus filhos. Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão passando por problemas, adversidades, circunstâncias, e de repente as pessoas estão passando por algum momento em suas vidas, ou momentos de aprovação, de conquistas, ou momentos de derrotas, mas sempre, dentre as pessoas, existem algumas pessoas que, às vezes, elas têm perdido o foco de que Deus tem as abençoado, de que Deus tem, geralmente, gerado sobre a vida delas, conquistas e mais conquistas. E, às vezes, as pessoas têm perdido essa visão, e por perder a visão, perde a visão do Pai, perde a visão do Senhor. Foi uma coisa que Deus estava me falando hoje, que eu achei muito interessante, e uma das perguntas que veio ao meu coração é: será que é possível viver com fidelidade, ser uma pessoa fiel a Deus, em um mundo conturbado, em um mundo cheio de novas ideologias, em um mundo cheio de libertinagem, onde o sensualismo, a promiscuidade é uma moeda de grande valor? Será que é possível sermos felizes? Será que é possível, aliás, sermos fiéis ao Senhor, dentre tantas ofertas que este mundo tem nos oferecido? Interessante é que, se você não tiver um foco em quem é o Senhor em sua vida, e também em quem você é para Ele, você pode até perder, na verdade, você pode até perder o foco, devido tantas coisas que este mundo tem oferecido, tantas coisas. A gente vê assim, a sabedoria, a ciência se multiplicando de uma forma tal, grandemente,
que o amor de muitos esfriam, queridos. Quando eu digo amor de muitos que estão dentro da casa do Senhor tem esfriado. E muitas pessoas têm sido levadas por muitos ventos de doutrinas, por muitos ensinos que não são ensinos segundo a palavra, e que se pregam também dentro da Bíblia, conforme muitas vezes tem sido tirado alguns textos bíblicos, e algumas pessoas estão deturpando a palavra, e outros estão também lançando a semente do ateísmo, com a própria Bíblia, lançando a semente do ateísmo, confundindo pessoas. Algumas pessoas têm falado contra a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não é verdade. Tem muitos que estão aí procurando erros bíblicos, assuntos dentro da Bíblia para, na verdade, confundir a cabeça de algumas pessoas, e digo até muitas pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado, para nós não perdermos a visão de quem é o Pai. Jesus é o Verbo é a palavra, e a palavra do Senhor é a verdade. E a palavra, por ser a verdade, é o lugar mais seguro onde eu estou. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele tinha suas necessidades supridas. O filho pródigo, ele era um filho em que ele era amado pelo pai. O filho pródigo, ele era um filho em que ele era menino dos olhos do seu pai. E de repente, aquele filho, ele começou a olhar, ter uma visão diferente. Ele começou a perder o foco dali onde ele estava, e ele começou a focar em coisas lá fora. E essas coisas lá fora o atraíram de uma forma tal, a ponto que ele começou perdendo o foco do principal, dos cuidados, do suprimento, das bênçãos que estavam dispostas ali para ele, da fartura que ele tinha. E ele, por perder o foco, a Bíblia relata que ele resolveu pedir a herança. Olha que coisa tão forte. O cara, ele perdeu o foco de uma forma tão grande, em que ele disse: eu quero a minha parte, porque eu preciso curtir um pouquinho lá fora. Eu preciso conhecer o que é o mundo lá fora. Eu preciso, na verdade, saber a diferença entre esse mundo que vive e o mundo lá fora. E por querer ter, na verdade, essa experiência do mundo lá fora, ele perdeu, na verdade, a direção, ele perdeu o foco do ambiente seguro que ele estava e que ele podia desfrutar por toda a vida. Ele podia gerar filhos, famílias, aliás, a família ter filhos, e a família dele vivendo bem, no melhor que tinha à sua disposição. E o que aconteceu? Ele foi buscar o mundo lá fora. Sabe, a Bíblia diz que em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, o Senhor nos dá um alerta para a igreja. O Senhor nos dá um alerta para as nossas vidas. Nós temos que olhar essas coisas e não pensar que isso aqui é uma coisa que está na Bíblia, como um detalhe, e ver assim, cara, que negócio tão interessante. Você tem que entender que Deus está falando para os nossos dias. Deus está falando para mim, Deus está falando para você. E Ele nos diz que, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai começar a mostrar o que é, sim, os tempos difíceis. Pois os homens serão o quê? Egoístas. Olha, os homens serão avarentos. Os homens serão jactanciosos, que são orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Os homens serão desobedientes aos pais, ingratos. Dá uma paradinha aí agora. E irreverentes. Presta sua atenção. Os tempos difíceis se manifestam através, como é que esses tempos difíceis são denunciados? Através de uma mudança de comportamento. Quantas pessoas são tão egoístas? Quantas pessoas verem as outras terem necessidades e muitas vezes fecham as entranhas? Eles são egoístas, eles querem para si. Quantos filhos verem os seus pais precisando de uma ajuda? Não, mas esse dinheiro é meu. Isso é um egoísmo. Quantas pessoas dentro da igreja, na verdade, são presas a esses detalhes, a esses comportamentos da avareza?
quantos têm dificuldades de abençoar, de plantar na obra de Deus. Você vê que quando se fala sobre dízimos e ofertas, isso logo, rapidamente, alguém já começa a ter um pensamento: estão querendo tomar o meu dinheiro, estão querendo arrancar o meu dinheiro. Quando a palavra do Senhor nos fala que é o inverso, é dando que se recebe, é plantando que o Senhor devolve, te dá mais sementes. Então, esse trabalho do egoísmo, esse trabalho da avareza, essas manifestações são sinais desses tempos difíceis. Que os homens, nos finais dos tempos, terão tudo isso. Serão homens jactanciosos. Gente que tem muito orgulho. Vê quantas pessoas são soberbas aí, de uma forma tal que eu digo: meu Deus. Gente arrogante, blasfemadores. Pessoas que blasfemam, pessoas que reclamam até de Deus. É como aquele filho pródigo que tem tudo, que tem um pai. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, tem tudo a nos dar, a nos suprir. Mas muitas vezes, porque falta-nos um pequeno detalhe. Já observou, tem gente mal agradecida, são esses blasfemadores, que por faltar, às vezes o camarada diz: olha, eu ajeitei, organizei minha casa todinha, mas até agora eu não tive condições de comprar um sofá para minha casa. Isso é uma vida desgraçada. Isso é uma blasfêmia, meu irmão. E quando eu falo sobre isso, estou falando sobre outros assuntos também, detalhes, que você nem percebe, que em vez de você ser grato, você blasfema daquilo, você tem sido ingrato, certo? Essa blasfêmia, muitas vezes, tem gente que blasfema de Deus, porque Deus não está fazendo isso na minha vida. Até agora eu tenho lutado tanto. Será que Deus não está vendo a minha situação, como eu estou? Então você está num problema de dificuldade financeira, você está num problema de dificuldade até no teu corpo, você está doente. E aí, por passar esse momento tão difícil, você diz: poxa, será que Deus não está vendo isso? Você está blasfemando. É como se você dissesse assim: esse Deus não serve para nada. São sinais dos últimos tempos. Sobrevirão essas manifestações. Nós devemos ter os nossos olhos abertos, ter muito cuidado, porque essas manifestações, elas podem nos levar para maus lençóis. Porque em vez de sermos adoradores, gratos a Deus, nós somos blasfemadores, estamos reclamando o tempo todo. Ou seja, nós estamos travando a nossa vida. A nossa vida é o reflexo de quem nós somos, do que nós sentimos, do que nós pensamos. A sua vida, a minha vida. E a gente precisa ter muito cuidado nesses detalhes. Aí o Senhor fala sobre filhos desobedientes aos pais. Como tem tido isso? Meu Deus, de uma forma assim, avassaladora. Não preciso nem falar muito. Filhos ingratos, como eu falei agora há pouco. Pessoas irreverentes. Pessoas que não têm reverência, que não honram, sabe? Além de não honrar pai, não honra liderança. Não honra pessoas que são munidas de autoridade. Esses irreverentes. Vamos para o versículo número 3. São pessoas desafeiçoadas. Olha para aí. O desafeiçoado, sabe o que é um desafeiçoado? É uma pessoa sem amor. As atitudes do filho pródigo eram mais ou menos isso. Tudo a Bíblia fala, a Bíblia nos mostra esses detalhes, para a gente ter muito cuidado se nós estamos agindo dessa forma. Ah, pastor, mas naquele tempo, o senhor quer comparar o filho pródigo com as manifestações dele, era justamente isso. Eram justamente algumas dessas coisas, e o Senhor estava apontando e dizendo: olha, no futuro também haverão muitos filhos pródigos, que são desafeiçoados, sem amor. São pessoas que, na verdade, são pessoas implacáveis. São pessoas que não perdoam, são pessoas inflexíveis, são pessoas que não cedem. Pessoas implacáveis são essas pessoas. São pessoas que elas não abrem mão de forma alguma, elas não perdoam. Pessoas duras, que se mantêm num pedestal, que parece que ela é a única pessoa na face da terra que é muito boa, muito honesta, muito isso, muito aquilo, e falaram desse jeito comigo e eu não perdoo.
Eu não mereço o que ele fez ou o que ela fez. E aí ele se mantém nesse pedestal, nessa manifestação de ser uma pessoa que tem um coração implacável. O implacável é essa pessoa. Porque um dia ouviu tantinho assim, mas transformou em algo grande. Não perdoa. Ela não cede. É uma pessoa inflexível. E aí quando o Senhor nos fala sobre os desafeiçoados, que são sem amor, e os implacáveis são aquelas pessoas que não cedem, são os inflexíveis, o Senhor está dizendo, ei, e são manifestações de muitas pessoas nos finais dos tempos. Mas existem outros. Lembra dos fakes? Quantos fakes existem por aí? Os fake news, é verdade? Existe, está um nojo isso. Você não sabe mais se é uma notícia verdade, se é uma notícia falsa. Pô, o camarada, às vezes a gente fica perdido. E sabe o que é que eu tenho me apegado muito à palavra, eu tenho me apegado muito à realidade, vou vivendo a cada dia e vou colocando a minha vida em direção em ordem. Porque existem os caluniadores, como você está vendo aí no rodapé do seu vídeo. Caluniadores são pessoas que caluniam, são muitas que são usadas nos fake news aí. Sem domínio de si, são cruéis muitas vezes, são inimigos do bem. Olha só que geração. Aí o versículo 4 nos diz que também essas pessoas são traidoras. Gente que trai, gente que se vende, gente que se troca por uma moeda, gente que de repente abre mão, dos princípios, se vende, são traídos, são traidores, aliás. Você vê que hoje existe uma infidelidade muito grande, até mesmo nas pessoas, quando se falam sobre as questões do ministério. Gente que muitas vezes, tanto faz estar numa igreja, como vai para outra. Não estou falando mal de outras igrejas, estou falando, a questão é que, muitas vezes, as pessoas se vendem porque elas querem holofotes. Ah, não me deram oportunidade, vou para outra igreja atrás de oportunidade. Chega lá, é um problema sério. Mas existem outros traidores, que são os traidores que não andam com a verdade. Existem os atrevidos, como a Bíblia fala, os enfatuados, que são os vaidosos, que são os arrogantes. São essas pessoas mais amigas dos prazeres do que de Deus. E a Bíblia nos dá um recado no versículo 5. Essas pessoas, elas têm a mesma, muitas vezes, olha, eu quero traduzir dizendo o seguinte, essas pessoas, muitas vezes, elas estão dentro da igreja. Porque muitas delas têm forma de piedade. Sabe o que é piedade? É justamente isso, aquela vida que parece que aquele irmão é uma bênção, é uma maravilha, mas o irmão, ele tem algumas das características manifestando na vida dele. E a Bíblia diz, negando-lhe, parece que é uma vida piedosa, parece que é uma vida de santidade, mas nega, no entanto, aquilo que eles aparentam ser, que é piedoso, e fazem e agem de alguma forma, como a Bíblia está falando aqui. E é o Senhor está dizendo, Ele nos dá um conselho duro. Lá no finalzinho, você vai ver do versículo 5, a parte B, ele diz, olha, foge também destes. O Senhor nos fala sobre você fugir da aparência do mal, fugir da mulher adúltera, fugir também de pessoas que agem dessa forma. Pastor, mas se tem alguém que age dessa forma perto de mim, e se essa pessoa é da minha família, eu tenho que fugir dessa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Agora você precisa entender o seguinte: quando o Senhor diz foge, Ele está dizendo não consintas, não apoie, não entra na conversinha daquele que é o desafeiçoado, que é o sem amor. Não entra na conversinha daquelas pessoas egoístas, avarentas. Não entra, não concorda com ele. Aquela que tem sido uma pessoa que tem sido dominado pela avareza. Eu vejo tantos crentes concordando com a conversa do jactancioso, que é o orgulhoso, com a conversa do arrogante, com a conversa do blasfemador. O cara está blasfemando, conversando, e você consentindo. E o Senhor está dizendo, sai disso. Mas o que é que isso tem a ver, pastor, com o filho pródigo? Tem. Porque muitas vezes
essas atitudes, essas ações, esses comportamentos levam você a uma frieza espiritual. E sabe o que vai acontecer? Você vai sair facilmente da casa do Pai. Porque você não aguenta. A carne, o pecado, ele não de forma alguma aguenta estar convivendo em um lugar onde as pessoas são piedosas, santas e querem viver uma vida realmente de agradar a Deus, e de repente você tem um comportamento estranho que não tem nada a ver com a igreja do Senhor. E muitas vezes você sendo igreja, aí o Senhor começa dizendo o seguinte: olha, como nos últimos dias, os tempos difíceis, vai se manifestar, o comportamento são sinais, e esses sinais são justamente o que vai provar a fé de cada um de nós. Mas o segredo é permanecer fiel àquilo que diz a palavra de Deus, você fugindo desses comportamentos, fugindo até mesmo, se for possível, eu não quero conviver com pessoas que têm esse tipo de comportamento. E aí a palavra do Senhor nos fala que foge desses, e aí o Senhor começa agora a nos levar para uma direção que você vai entender porque nós demos essa introdução para você. A palavra pródigo, ela vem da prodigalidade, ou seja, aqueles que esbanjam e gastam sem controle sobre a vida financeira. Então, existem pessoas que muitas vezes se revoltam com Deus porque querem que Deus as supra de uma forma, e que elas vivem uma vida muitas vezes descontroladas financeiramente. Elas gastam, elas compram o que não precisam, elas gastam com aquilo que não deve, e nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes Satanás pode levar você a blasfemar contra Deus dentro da igreja onde você está. Você pode começar a dizer o seguinte, como eu vejo muitas pessoas: a vida não está andando, a vida não está fluindo. Não é que a vida não está fluindo, ela gasta muito mais. O filho pródigo é aquela pessoa, o pródigo, ela vem de prodigalidade, e ele fala que aquela pessoa que gasta muito mais, além daquilo que poderia gastar, ou seja, investir, ela tem descontrole sobre o seu dinheiro, e aí ela começa a achar que, por ser um dizimista, um ofertante na obra de Deus, ou por estar na igreja, por estar convivendo na igreja, ela acha que Deus tem obrigação de suprir ela com o esbanjamento dela, e não pode, e aí ela se revolta com Deus. E você precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes, lembra dos blasfemadores? Os ingratos são aquelas pessoas que muitas vezes nem percebem que esse espírito está dominando, e ela está sendo aquela pessoa que não está tendo controle sobre suas finanças, e começa a gastar de uma forma que não condiz. Que não condiz. É aquela frase que a gente já escutou: fulano compra o que não precisa para vender o que tem e que precisa. Então, muitas vezes, você precisa ter cuidado para você não entrar nessa de você perder a visão de Deus, porque você quer que Deus faça aquilo que tudo tem que ser segundo o seu dia a dia, a sua luta, o seu trabalho, as possibilidades, aos poucos, com aquilo que você tem condições de comprar, você comprar somente aquilo que você pode comprar. Então, trazendo para o filho pródigo, tem gente que, porque não vê o milagre de Deus, aliás, ela espera que seja um milagre, onde Deus não vai fazer o milagre disso aí. Ela é descontrolada e ela acha que Deus vai agir e vai suprir com tudo, porque na casa do Pai tem tudo. As pessoas não dizem: toma posse de tudo, do melhor. Tome posse. Mas o Senhor está falando sobre um controle. Esse controle é para que você não perca a visão da casa do Pai. E não tenha a igreja, não tenha Deus como um talismã da sorte. E que agora que eu estou na igreja, tudo vai fluir de uma forma. Não seja inteligente, trabalhe com sabedoria, para que você não venha dar o quê? As costas para o Pai, e achando você que lá fora, talvez você procurando isso ou aquilo, você vai ter um suprimento, você sai da vontade do Pai. Não perca seu foco, o Senhor está falando para você nesta noite. Não perca seu foco, porque o que Deus quer fazer na tua vida é muito grande. E eu quero dizer para você o outro ponto: não troque a casa do Pai, não ceda às suas decisões. Muitas vezes nós trocamos a casa do Pai, nós cedemos às nossas decisões. Olha o que diz lá em Lucas 15,
versículo 13. Olha o que fala lá. Lucas 15, 13. Você pode ler aqui no rodapé. Diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que foi que aconteceu? Ele trocou a casa do pai pelas decisões que, de repente, aparentemente ao coração, aos olhos dele, parece que eram bom, muito bom. A decisão pela terra distante, muitas vezes, que ele decidiu, hoje, essa decisão pelas terras distantes, trazendo para nós hoje, essa decisão de você se afastar da igreja, de você se afastar do convívio com a igreja, de você se afastar do convívio dos pés do Senhor, isso é uma decisão que muitas vezes te leva para uma distância de Deus. Ele te leva justamente para um afastamento na vida espiritual. E você precisa entender que esse afastamento de Deus é o afastamento também da casa de Deus. Tem gente que não tem mais alegria. Estamos passando por uma quarentena, está sendo difícil, eu sei que está sendo difícil você cultuando em casa. Muitos estão esfriando, foi o que Deus me falou, esfriando de uma forma assim que não tem buscado ao Senhor, que caiu na rotina, e Deus está abrindo seus olhos hoje para que você não se afaste, não pegue aquilo que Deus te deu e jogue de qualquer jeito. As experiências que o Senhor te deu espiritualmente falando, a experiência pessoal com Deus, não joga isso para cima de todo jeito e siga seu instinto. Não troque a casa do Pai por decisões que de repente são decisões que você está tomando. Foi algumas coisas que Deus me falou hoje, que é o afastamento de Deus, da casa de Deus, da convivência da igreja. Irmãos, Deus não nos criou para sermos uma igreja online. Deus não nos criou para sermos uma igreja online. Por enquanto nós estamos fazendo esses cultos online. Logo, logo nós estaremos nos unindo de novo. Porque Deus não nos criou para sermos uma igreja online. Porque o Senhor nos diz que nós somos corpo. Mas para sermos esse corpo, nós temos que estar reunidos. A igreja está junto, a igreja está louvando junto. Algumas pessoas, pastor, a igreja sou eu. Onde eu estou, você é uma ilha, você não é uma igreja. Essa coisa de a igreja sou eu, e eu sou a igreja, e eu vou quando eu quero. Eu faço. Não, meus amados, nós temos que preparar a nossa cabeça para justamente isso. A nova oportunidade vai chegar, não sei, daqui a 15 dias, daqui a um mês, não tem problema. No entanto, eu quero que você não perca a visão, eu quero que você não perca o foco. Porque o foco, muitas vezes, você pode perder. Eu não vou para a igreja, eu vou assistir online. Você não vai assistir lá na frente, você vai ver a igreja aberta. E nós vamos precisar ter isso em mente. Cara, eu sou corpo de Cristo, eu preciso cultuar. A igreja vai voltar os cultos, eu vou com a minha máscara. A igreja vai ter o teste de termômetro para analisar a temperatura do seu corpo. Vai ter o álcool gel, tudo. Vai ter, vamos obedecer a lei, a distância. Se não pode, todo mundo vem. A gente vê quem pode, mas eu não posso perder o foco de que eu sou igreja. E nós somos uma igreja, mas nós não somos. Deus não nos chamou para ser igreja online, não. Amém? Graças a Deus por esse momento que Deus está nos dando a oportunidade de fazermos o culto online. Você está na sua casa, mas eu tenho certeza que você está ardendo de desejo de você. Pastor, eu já vi pessoas chegar, pastor, tanta saudade de estar nos cultos, tanta saudade de abraçar os irmãos. Quando voltar, você não vai poder abraçar, você não vai poder pegar na mão, a gente vai obedecer às regras, mas só estar por perto. Tem gente que diz, só estar por perto. Tem pessoas, vem conversar conosco, pastor, que bom, só em ver o Senhor, só em ver a pastora, para mim foi tão bom, ganhei o dia, tem gente que diz. Então, são pessoas que entendem que essa é a vida. A vida é isso, a igreja online. Essa igreja online tem que ser a igreja presencial. E aí você deve ter muito cuidado, por quê? Porque essa mudança vai levar você a ter decisões
E há um esfriamento. E é preciso você abrir os olhos, porque o filho pródigo, ele achou que a decisão, ele achou que o afastamento do pai, da casa do pai, ele achou que andar segundo os padrões do desejo do coração dele, iria levá-lo a um lugar de sucesso. Isso só foi derrota na vida dele, querido. E aí você tem que preparar o seu coração dizendo assim: Deus, eu sou a tua igreja. Amém? Você é uma igreja, você é a igreja do Senhor, você é como uma brasa. A brasa, quando a gente tira a brasa da fogueira, do fogo, o que é que acontece? A brasa vira o quê? A brasa vira cinza. É ou não é? Então o afastamento leva você a ser aquela cinza. O que é cinza? A Bíblia diz que Satanás foi reduzido a cinza, a pó, a nada. Então você é a igreja, você tem que estar com esse desejo: Pai, eu preciso me voltar para ti mesmo. Eu não quero virar cinza, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você lesse comigo em João, se eu não me engano é João capítulo 15, que teve um versículo que me chamou a atenção aqui, versículo 5. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Queridos, se ele diz que ele é a videira, nós somos os ramos, nós, para darmos frutos, nós temos que estar nele. Os ramos juntos com ele. Nós somos, é justamente isso. Se você é arrancado, você é como árvore. Se você é arrancado, se arrancar as raízes de uma árvore, ela morre. Tem que estar fincada, enraizada no Senhor. Então você não pode sair justamente da vontade de papai. Tenha cuidado, porque talvez você tenha sido uma pessoa que tenha recebido algumas propostas, sabe, e que quer tirar você da direção do Senhor. A videira é Jesus, nós somos os ramos. O afastar-se da videira, o afastar-se da igreja, o afastar-se do envolvimento com as coisas de Deus, o afastar-se da oração, o afastar-se da busca ao Senhor, leva você à morte. Cuidado nas coisas que te afastam da videira, querido. Quem sabe essa quarentena apareceu aí um namoro que tem afastado você da videira. Uma proposta que tem afastado você da videira. Você sabe que o Espírito Santo está falando para você. Sim ou não? Sabe ou não sabe? Quem sabe uma proposta indecente. Quem sabe um namoro fora da palavra e você está querendo, se balançando para se relacionar com as trevas. E o Senhor disse: se você sair da minha vontade, da minha palavra, se você sair daquilo que a minha palavra determina, você está simplesmente saindo da videira. A luz não se une com as trevas. Ah, mas eu vou orar para elas converter. Você vai se ferrar. Desculpa a expressão, mas a verdade é essa. Não adianta a gente querer fazer, sabe, dar o jeitinho brasileiro naquilo que o Senhor determina. Não faça. Quando ele diz não, é não. Que comunhão há da luz com as trevas? Que comunhão há você com uma pessoa que não professa a mesma fé que você tem? Amém? Quem sabe que os cuidados que têm te afastado do Senhor têm sido esses. Você tem mais tempo para teclar, conversando com aquela pessoa, do que conversando com o Senhor. Você leva mais tempo, você investe mais tempo nas redes sociais do que se envolver com o Senhor. Isso afasta você dele. A videira tem que estar nela. O que é isso? É eu estar na palavra ali o tempo todo. Quem sabe você tem sido aquela pessoa que os cuidados das coisas que te afastam de Deus tem sido um negócio escuso, onde Deus não aprova. Isso é outra área. Quem sabe você tem tido um coração que não perdoa, que nós falamos já no começo da mensagem. E tem afastado você da videira. Um dedo que aponta, que acusa. Que você é sempre a pessoa que está, sabe, na linha, e os outros não. Quem sabe? E você está caindo fora. Você está morrendo, você está saindo da videira, e o Senhor está falando para você nesse momento.
Quem sabe você está convivendo com uma amizade destrutiva. E sabe tudo isso que estou falando aqui para você? Tudo isso é o mundo. Tudo isso são as terras distantes que o filho pródigo foi. Ele foi querer ter um tipo de vivência e conviver com pessoas diferentes. Ele foi viver a vida do modo dele, do jeito dele. Quem sabe você tem sido essa pessoa, está tentando levar a vida do jeito que você quer levar, e o Senhor está falando com você nesta noite. É momento de mudança. É momento de mudança. A Bíblia diz, João 15, versículo 5, a parte B: sem Jesus você não obterá resultado, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que significa isso? Sem mim nada podeis fazer? Significa, sem você andar segundo a minha palavra, você não vai muito longe. Você vai até poder ir, caminhar uma certa distância. Você vai até chegar, quem sabe, nas terras distantes. O que são as terras distantes? Um negócio que Deus não aprova, um namoro e um casamento que Deus não aprova. Sim ou não? Quem sabe você é aquela pessoa que diz assim, olha, mas eu tenho um projeto e sempre Deus está falando no teu coração. São terras distantes. Você pode até concretizar esse sonho seu. Uma sociedade onde Deus não aprova, meu amigo. Uma sociedade onde Deus está dizendo para você que Ele não aprova. E você fica sentindo no coração, sei lá, eu estou sentindo uma coisa assim, uma coisa não, meu amado. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, se eu não me engano, versículo 14, o Senhor nos diz claramente que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É ou não é? Olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa coisa que você sente, não sei se eu vou, se fico, se eu tomo essa decisão, se eu não tomo, é uma luta. E Deus está falando para você nesse momento. São terras distantes. Você pode até concretizar os seus sonhos, de casar com aquela pessoa que Deus não aprova, de fazer aquele negócio que Deus não aprova. Você pode até realizar esses sonhos. São terras distantes. Você pode até realizar esse projeto que você está maquinando na sua cabeça. Você pode até, realizar até essa proposta que de repente você entrou de cabeça nela e parece que vai dar certo. Foi isso que o filho pródigo fez. Foi embora. Pegou tudo, pai, tchau, estou indo. E ele foi, mas ele quebrou a cara lá. A Bíblia relata que o pai não foi atrás. Sabe o que significa isso? Deus, Ele é o Deus que nos dá o livre-arbítrio. Você pode ter decisões, tomar decisões que você vai quebrar a cara, mas Ele vai deixar você. Eu já vi pessoas dizer assim, pastor, eu casei, eu quebrei a cara no casamento, eu orei tanto a Deus, eu pedia tanto a Deus, mas só que a sua vontade era maior do que a resposta da vontade de Deus. E aí deu errado por isso. Você queria mais se saciar, se satisfazer, então deu errado por isso. E o que eu tenho que fazer, pastor, que deu errado? Conserta daqui para frente. Você é solteira? Ficou solteira? É hora de você se reservar ali e Deus vai te dar uma pessoa legal, bacana. E se eu sou casada, pastor, continua com a tua mala. Sinto muito em te dizer. Vai ter que pegar ela direitinho, levar e conseguir até chegar ao final da carreira. Faça segundo o amor que você tem ainda um restinho aí dentro de você. Desperta esse amor, já que você tem. Casou por amor, não casou, querido? Então, é fácil despertar esse mesmo amor dentro de você. Meus amados, quando eu disse que sem Jesus você não faz nada, Ele diz em João 14,6, uma coisa que me chama a atenção. O filho pródigo, coitado, ele perdeu a direção. Ele saiu do caminho. Não queira sair do caminho do Pai. O Pai está falando com você hoje à noite. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a tua direção. Por que você quer sair da minha proposta, da minha vontade, da minha direção? Por que você quer tomar decisões em que compete, muitas vezes, a uma instrução, direção, orientação da minha palavra, e você quer passar por cima da minha palavra? Assim diz o Senhor. Deus fala contigo, eu sou o caminho, eu sou a resposta, eu sou a vida, eu sou o resultado. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu tenho resultado
orientados 100% que tudo que você fizer, de acordo com a minha vontade, fazendo segundo o padrão da minha palavra, tudo é vida. Sempre vai continuar fluindo para você respostas, mais respostas da bondade de Deus. O filho pródigo, ele representa as pessoas que respondem ao apelo do mundo. O filho pródigo rebelde, ele representa as pessoas que respondem ao apelo do mundo. E você deve ter muito cuidado, porque tem muita gente respondendo ao apelo do mundo. A Bíblia diz lá em Tiago que o amor ao mundo, às coisas do mundo, é inimizade contra Deus. Se você quer ser amigo de Deus, tenha inimizade às coisas do mundo. Do contrário, meu amado, você vai ver a coisa piorar para a sua vida. Eu sei que a gente quer curtir a vida, quando a pessoa é nova, na verdade, pastor, tem que aproveitar, se eu não aproveitar, vai passar nada, querido. Não passa nada. Tem tanto tempo para você curtir a sua vida aí. Não é um momento que Deus está te dando, Ele está te dando uma vida. Você quer aproveitar o momento. A turma novinha, né? Diz, eu tenho que aproveitar agora, esse é o momento. Eu tenho que aproveitar, esse é o meu momento. Você não tem um momento para viver, você tem a vida toda para viver. É isso que eu tenho que entender. Tiago 4,4 diz, infiéis, o Senhor está chamando de infiel, com aquelas pessoas que têm amizade ao mundo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amado, isso é sério. Isso é para a igreja, isso é para mim, isso é para você. E eu sei, os prazeres lá fora é muito bom. Pecado, quem diz que o pecado muitas vezes é gostoso mesmo, mas o resultado é que é terrível. A amizade ao pecado é que vai me trazer, na verdade, um resultado de ser inimigo de Deus. As curtições, as oportunidades que você acha que não vou aproveitar agora porque senão vai passar, vai macular você, vai sujar seu nome. Vejo muitos rapazes solteiros, moças solteiras e, sabe, pastor, eu tenho que aproveitar porque eu estou solteiro e eu vou meter a cabeça mesmo, né? Vou entrar na buraqueira e não é uma oportunidade, Deus te deu uma vida. Se valorize. Amém? Chega perto de você alguém que não quer te valorizar, que não te respeita. Cai fora, bate mesmo em retirada, diz, sai Satanás. Mas quem corre é você. Aleluia. O filho pródigo perdeu a posição, perdeu a provisão, perdeu a cobertura do pai e logo entrou em escassez. Vê que, volta lá para Lucas, né? Veja que Deus, Ele nos mostra, meu Deus, é muito forte. O Senhor, Lucas 15, o Senhor nos fala, Ele perdeu justamente eu posso falar assim, a oportunidade que ele aproveitou naquele momento, ele achou que era a melhor oportunidade da vida dele. E ele jogou fora um futuro. E aí você precisa ter cuidado. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas você sabe porque Deus está falando isso no teu coração? Que você tem sido aquela pessoa que está querendo aproveitar a oportunidade. Não aproveita não. Você tem a vida toda. Não se debande não, como dizia minha mãe. Tenha cuidado, querido. Tenha cuidado. Tenha cuidado da sua vida, porque Deus, Ele nos dá uma vida para a gente cuidar muito bem dela. Eu só tenho uma vida e quero viver muito bem a minha vida. Então, versículo 17. Aí caiu, você viu lá a história que caiu lá, uma fome no lugar, e depois ele foi-se embora trabalhar, tomando conta dos porcos de alguém. Vê para aí. Versículo 17 diz, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aí ele fala no 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Essa é a decisão da sua vida. É você saber, poxa, eu errei, eu estou fazendo umas coisas que Deus não está se agradando não, o Espírito Santo falou com você nesta noite. Toma a decisão correta. Deixa as oportunidades, entre aspas, passar. Tu tem uma vida toda pela frente. E o filho pródigo,
ele perdeu a posição, ele passou fome, perdeu tudo. E a Bíblia relata que nós devemos ter muito cuidado com essas questões. Nós temos a oportunidade também de voltar. Se você é uma pessoa que caiu, se você é uma pessoa que errou, se você é uma pessoa que caiu no erro, no pecado mesmo, irmão, você caiu no erro, no pecado mesmo, não se preocupa não. Olha a posição de papai, olha para cá agora, ele está assim, ó, braços abertos para te receber. Nem se preocupe se alguém está julgando você, agora, aprontasse, e não sei o quê, deixa os apontadores de dedo para lá, volta para o Senhor, dá a volta por cima, volta a fazer a obra do Pai. Olha o Pai, ó, com os braços abertos, ele vem, filho, teu lugar é aqui, tua posição é essa. Então, o filho pródigo, ele caiu em si. Não deixe, meu querido, os engodos mentais lhe afastar do Senhor, da igreja do Senhor. Eu não volto mais não, porque acho tão chato você voltar, vão ficar me olhando atravessado, deixa as pessoas te olhar atravessado, elas que arquem com Deus, importa o teu coração sincero. Eu me lembro que eu passei um tempo afastado, não fui para a igreja, não queria saber de ir para a igreja. Quando eu voltei, veio na minha mente isso, vão ficar tudo olhando para mim, de bando, e realmente, eu vi que teve uns que ficaram me olhando e eu nem aí, só amando essas pessoas. E meu foco é Cristo, querido. Teu foco é Cristo. Diga a pessoa que está do seu lado, teu foco é Jesus. Amém? Não caia nesse engodo mental de ficar afastado do Senhor, porque alguém vai falar de você, de alguém dizer, volta para Jesus se você se afastou. Volta para a igreja. Amém? Volta para a igreja. Se você já está firmado naquela igreja, fica nela, mas se você está fora, volta. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas parece que eu não estou nela, parece que eu estou, todo mundo me olhando. Não se preocupe não, volta. Teu lugar é de culto, é cultuar ao Senhor, foca no Senhor, deixa quem quiser falar. Amém ou não amém, meus queridos? Então, aproveita essa oportunidade, não deixe o orgulho lhe travar, não deixe o orgulho lhe engessar, tolhendo-te de estar na presença de Deus, impedindo de você estar na presença de Deus, meu amado. Vamos ler só Provérbios 13:12. Não adia, não, o Senhor está dizendo para você, não adia. É hoje, o Senhor diz, começa agora. Se você está frio, se você está desanimado, se você está sem foco no Senhor, é hoje, não fica adiando não. Pai, eu vou começar a partir de hoje a orar, a buscar, a ler mais a palavra, a me envolver mais. Quando a igreja abrir, volta rapidamente para o Senhor. O Senhor diz, Provérbios 13:12, o Senhor nos fala justamente que nós não devemos adiar o que tem que ser feito, mas nos voltarmos para o Pai. Olha aí, a esperança que se adia faz adoecer o coração, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Bota em outra tradução aí, por favor, Léo. Bota na Ara, outra aí. A esperança que se adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Está vendo que coisa forte? Você deve ter muito cuidado, não fique adiando aquilo que você tem que fazer hoje para o Senhor. Pastor, eu fico preocupado porque alguém pode falar que eu me desviei e voltei, me desviei e voltei, me desviei e voltei. O que é que tem, meu irmão? A Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes, 6 vezes, na 7ª vez o Senhor o levanta. Não se preocupa não. O que você pecou, não tem problema entre você e Deus, acabou. O diabo está mal com você. O diabo está mal com você, porque você está tendo essa visão. O Senhor está dizendo, filho pródigo, ele continuaria na maldição se ele tivesse ficado lá, mas ele se lembrou que o pai, e ele disse, eu vou voltar para o meu pai. O mundo, querido, está no maligno, conforme 1 de João 5,19, e a nossa felicidade, ela está em Cristo, só em Cristo, amém? E Deus quer fazer uma obra tremenda na tua vida. Hoje o Senhor falou contigo, hoje Ele quer que você entenda, se você é uma pessoa que está afastada, desanimada, você esfriou,
Se você é aquela pessoa que não tem buscado, você é um líder de célula que não tem mais orado como orava. Você é um crente que não orou mais como você orava, tem orado mais. Você é uma pessoa que não tem lido mais a palavra. Você é uma pessoa que está desanimada. Você é aquela pessoa que se envolveu com seus projetos, seus planos. E observe que quem se envolve com os projetos e diz, eu sou o dono de tudo, esse é o meu projeto, esse é o meu plano, e não deixa Deus agir, ou não se envolve com o Deus que dá o resultado dos planos, essa pessoa termina em maus lençóis feito filho pródigo. E o Senhor te diz, hoje é dia de voltar, orar, buscar, jejuar se você puder, se consagrar na presença dEle, voltar para a presença do Senhor, porque é justamente isso que você tem que fazer. Volta para o lugar seguro. A casa do Pai é o lugar seguro. Está na vontade do Pai é o lugar seguro. Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você dê um forte aplauso para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.